Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e a contraofensiva em Kharkiv, que parece que está ganhando força, é impressionante mesmo. Essas notícias foram sugeridas por Canadense UKR, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botãozinho escrito valeu aí embaixo do vídeo. Eu agradeço a todos. Pois bem, a situação na Ucrânia de ontem para hoje, de novo, continua parada. Fizeram muito pouco avanço os russos. Aqui em Lima, onde eles concentraram a maior parte dos ataques ontem. Eles capturaram essa parte aqui, a parte externa de Ampil, ou parte da cidade de Ampil, e estão agora querendo direcionar nesse sentido, talvez tentando encontrar com as tropas que estão aqui saindo de Zium, né? Mas não conseguiram avançar nada, eles estão fazendo força nesse sentido. Em outros lugares também tem tentativas deles de avançar, mas sem muito sucesso, né? Repete o padrão dos últimos dias que a gente tem visto aqui, dos russos, apesar de terem colocado todas as suas forças aqui na região de Zium, não estarem conseguindo avançar de forma significativa. Avançaram alguma coisinha, mas nada que fizesse realmente diferença estratégica na guerra, né? Pois bem, mas teve várias outras coisas aqui ontem também que são bastante notáveis e preocupantes. A primeira delas foi a questão do bombardeio a Odessa. Odessa sofreu um forte bombardeio ontem, e vocês sabem, é um alvo que os russos querem, a cidade de Odessa. Por mais que tentaram a passagem aqui por Mykolaiv, não conseguiram avançar, ao contrário, têm sofrido seguidamente contraofensivas aqui em Kherson. Então eles não tiveram como chegar até Odessa, né? Eventuais planos, inclusive, de desembarque anfíbio também foram prejudicados pela questão do afundamento do Moskva. Então Odessa é uma região que eles querem, sem dúvida alguma, mas parece que não tem muito como fazer isso, né? Só que, aparentemente, a estratégia que eles estão usando lá é de tentar fazer infiltrar rebeldes na cidade e tentar causar problemas na cidade, algum problema de dentro para fora, alguma coisa assim, né? Tanto que Odessa determinou um estado de exceção aqui, toque de recolher, as pessoas não podem ficar à noite, por quê? Justamente porque existe a suspeita de um monte de infiltrados russos tentando fazer alguma ação de sabotagem em Odessa, né? E, em paralelo com isso, parece que a inteligência ucraniana está dizendo que eles continuam a preparar a Transnistria para entrar na guerra da Ucrânia, né? A gente falou sobre a Transnistria há um tempo atrás, essa região aqui, embora ela tenha, sim, várias tropas russas aqui, as tropas são relativamente pequenas, e as tropas da Transnistria, que são maiores, são extremamente mal equipadas. No entanto, é uma possibilidade, né? Os russos tentarem fazer um ataque da Transnistria em direção a Odessa. Isso é uma possibilidade nos próximos dias. Vamos ver se esse ataque a Odessa vai acontecer. Se vai ser pelo mar, se vai ser pela Transnistria, ou se eles estão planejando mesmo tentar de novo aqui por Mykolaiv. Que eles vão tentar alguma coisa, eles vão, eu acho pouco provável terem sucesso. O mais provável é eles conseguirem fazer isso mais como uma distração, obrigando os ucranianos a botarem tropa nessa região para proteger Odessa, né? E com isso tirando tropa de outros lugares. Enfim, de qualquer forma, ontem parece que teve muito bombardeio em Odessa, hoje está tendo também, e o aeroporto da cidade foi destruído. Então, repara como é que realmente os russos estão fazendo alguma ação ali, né? Eles destruíram essa ponte aqui para evitar a comunicação com Odessa, eles destruíram o aeroporto de Odessa, não seria estranhar que eles tentassem reduzir também a comunicação por outros meios aqui, de forma a deixar talvez Odessa isolada e mais fácil de um ataque russo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito que tenha nada de fato que seja mais uma distração, como eu disse, né? Bom, então Lima e Odessa foram as grandes frentes russas ontem, não conseguiram grandes avanços, mas parece, no caso de Odessa, estar em preparação. Mas também teve contraofensiva ucraniana. Como eu falei para vocês, eu já falei no vídeo de ontem, existem forças ucranianas fazendo uma contraofensiva em Kharkiv, e nessa região daqui, e de fato eles tiveram já bastante sucesso, tiveram mais sucesso, avançaram mais ainda. Essa contraofensiva está ganhando força ali em Kharkiv, né? Ontem a gente tinha uma visão de que ela era muito pequena e coisa e tal, talvez seja só uma coisa para distrair os russos, mas o fato é que eles conseguiram liberar uma série de cidades aqui na região. Vários vilarejos aqui na região foram retomados pelos ucranianos, dos russos nessa região,
parece que essa contraofensiva está ganhando força, está ficando uma coisa mais significativa. Vamos ver até onde que ela consegue caminhar aqui, mas é realmente interessante aqui o fato que, inclusive, liberaram muita gente que estava nessas cidades, né? As cidades estavam sob controle russo, um monte de gente lá sem poder sair da cidade, eles liberaram a cidade, o pessoal acabou saindo, enfim. Boa notícia essa contraofensiva ucraniana aqui em Kharkiv. Vocês lembram? Existe sempre a possibilidade de tentar interceptar Kupiansk, a gente já falou sobre isso. Isso seria uma forma dos ucranianos acabarem basicamente com essa ofensiva russa, porque cortariam a linha de suprimento para toda essa frente de batalha aqui de Izium e outras cidades aqui no Donbás, né? Isso realmente seria uma tragédia para os russos e uma excelente notícia para os ucranianos. De qualquer forma, eles estão avançando aqui nessa fronte, já estão aqui mais perto nessa outra aqui. Essa outra fronte avançou bastante outro dia, mas não está andando agora. De qualquer forma, isso é normal, o progresso realmente não é contínuo nesse tipo de situação, né? Vamos ver se, liberando a cidade de Kharkiv com um pouco mais de folga, eles conseguem focar nessa atividade daqui, né? Bom, ontem tivemos outra boa notícia em Mariupol, né? Os primeiros civis evacuados lá da Azovstal. Isso aqui é uma visão da Azovstal de cima, repara como é que está totalmente destruída a fábrica, né? Realmente uma pena, mas é aquele negócio, a gente sabe que as pessoas estão, na verdade, no subsolo da fábrica, como eu já mostrei para vocês. De qualquer forma, tem muitos civis lá ainda, e ontem vieram ambulâncias da ONU aqui, ó. Tá vendo? Entrando em Mariupol, de fato, o acordo está sendo cumprido. Eu falei com vocês sobre esse acordo, né, que o Putin aceitou lá na visita do Guterres, aceitou que a ONU fizesse esse corredor humanitário para tirar os civis que estão em Mariupol e levar para Zaporizhia, na Ucrânia. E parece que começou ontem, tá? É muito pouca coisa que foi ontem. Algumas fontes dizem que foram 49 civis evacuados, outras dizem que foram só 20. O fato é que tem mais de 1000 civis, mas foi um começo, entendeu? Foi uma primeira experiência para tirar. Se esse corredor funcionar, em poucos dias eles conseguem melhorar isso daí e tirar todos os 1000 civis ucranianos que ainda estão na Azovstal, né? E lógico, existe uma discussão sobre a questão dos feridos em ação, né? Os guerrilheiros que estão lá na Azovstal querem que também os feridos em ação sejam evacuados dessa forma, né? Mas parece que os russos não querem. Então o acordo primeiro é evacuar os civis para evitar não melindrar o acordo com os russos e aí ficar sem nada. Vão tirar os civis e é possível que os ucranianos tentem evacuar também os feridos em ação, porque tem gente em estado muito grave lá e não tem capacidade médica suficiente, né? De qualquer forma, os demais vão continuar lá, pelo menos por hora, não há negociação para eles saírem de lá, né? Então, enfim, é uma boa notícia. Mariupol é uma cidade que realmente não tem, sem uma pressão externa, sem a Ucrânia poder focar ali, e ela não vai poder focar pelo menos por mais algumas semanas, não tem muito como o pessoal que está ali na Azovstal fazer alguma coisa. Eles vão continuar fazendo algumas incursões, alguns ataques aos russos lá, para não deixar os russos tranquilos, mas as tropas lá são poucas e está carecendo de muita coisa para eles fazerem ataques por lá, né? Enfim, triste mesmo a situação de Mariupol. Tivemos também a contabilidade mais recente que mais de 20.000 pessoas foram mortas pelos russos em Mariupol, o que é o dobro do que Hitler fez quando conquistou Mariupol na Segunda Guerra Mundial, né? Quando os alemães ocuparam a Segunda Guerra, o Mariupol também teve guerra, aliás, a Ucrânia foi um dos palcos mais sangrentos da Segunda Grande Guerra também, e o Mariupol também foi ocupado então, e morreram 10.000 civis naquela época. O Putin já conseguiu ser pior do que Hitler a essa altura do campeonato, né? Uma outra boa notícia para os ucranianos foi a morte de mais um general. Aí, conforme a conta que você estiver fazendo, aí, é a 10ª ou 11ª morte de generais lá na Ucrânia, né? Foi nesse bombardeio a um posto de comando do 2º Exército Russo, perto de Izium, em que eles mataram o general Simonov. E esse general Simonov, ele é significativo nas forças russas, tá? Ele é um general responsável, ou já foi há pouco tempo, o general responsável por todas as comunicações do exército russo,
Daí ele foi destacado para trabalhar especificamente na Batalha de Donbás, ali nessa segunda fase da batalha, e acabou vindo a óbito ontem, né? Esse rapaz aqui, tem a discussão toda aqui sobre o cara é um cara conhecido na Rússia, tem um nome no exército, ele era responsável por guerra eletrônica, né? Enfim, acabou sendo mandado para a frente de batalha e morrendo anteontem, na verdade. A gente teve a confirmação ontem. Aqui ele fala que não está confirmado ainda pela Rússia, mas parece que já tem confirmação agora de que realmente ele foi morto nesse ataque, né? Agora, tem gente também dizendo que o Gerasimov estava nesse posto de comando quando ele foi bombardeado. Vocês lembram, o Gerasimov ele foi destacado de novo também. É uma situação parecida com o do Simonov, né, que foi mandado, é um general conhecido, um expoente na área, e foi mandado para a frente de batalha para tentar resolver o problema lá dessa frente de Donbás que não caminha, né? E tem gente dizendo que pode ser que ele tenha sido atingido, não foi morto, mas pode ter sido atingido nesse ataque. Não sabemos, isso aí não tem confirmação nenhuma. O que a gente tem confirmação é do Simonov. Enfim, além disso, do ponto de vista diplomático, ontem a Câmara dos Deputados americana, aquela mulher, eu detesto essa mulher, a Nancy Pelosi, mas ela foi lá na Ucrânia para se encontrar com o Volodymyr Zelensky, é uma coisa significativa, né? A presidente da Câmara dos Deputados lá, a Speaker of the House, né, lá dos Estados Unidos, ela é, em tese, a terceira na linha de comando dos Estados Unidos, então é uma posição significativa, e foi lá e teve com o Zelensky, se encontrou lá na capital da Ucrânia, então uma coisa muito significativa, principalmente porque, como a gente falou, eles acabaram de aprovar o Land-Lease, que agora os Estados Unidos podem mandar material bélico para a Ucrânia a qualquer momento, é só o presidente mandar e o material bélico vai lá para a Ucrânia, isso já está aprovado pelo Congresso americano. Só que, além disso, o Biden quer também uma ajuda, um pacote adicional de 33 bilhões de dólares para ajudar militarmente a Ucrânia, né? E provavelmente foi nesse sentido que ela foi lá. E, segundo estão dizendo alguns comentaristas, essa visita dela fez muito bem e coisa e tal. No final das contas, a impressão, eu já tinha falado isso, deve passar com muita facilidade esse pacote, não deve enfrentar resistência. Mesmo os republicanos estão a favor dessa ajuda à Ucrânia, então não deve ter problema nenhum isso daí passar no Congresso de lá, né? De qualquer forma, foi uma visita importante lá, não é qualquer um, né? O presidente da Câmara dos Deputados americana, uma figura política aí bastante controversa. Eu não gosto da Nancy Pelosi, discordo de boa parte do ponto de vista dela, mas é muito significativa essa visita, ela fez muito bem, ganhou muitos pontos com um monte de gente aí, pode ter certeza. Bom, ontem também teve o representante do presidente Erdogan, que foi conversar com o Zelensky sobre questão militar e coisa e tal. A Turquia tem ajudado a Ucrânia da mesma forma, não está ajudando mais porque a Turquia também tem muita ligação com os russos e não quer perder essa ligação. Mas, ao contrário do Brasil, que não faz nada, a Turquia pelo menos ajuda os ucranianos e não faz nada com os russos. Ou seja, só não estão fazendo ataques diretos aos russos, mas mantém a ajuda à Ucrânia. Isso é o correto. Nessa guerra não tem esse negócio de, não, temos que ficar isentos. Não tem que ficar isento, não. Tem um lado certo, tem um lado errado nessa coisa. É óbvio, é só ver quem iniciou violência. Quem iniciou violência está errado. E quem ficar em cima do muro ou quem ficar do outro lado vai pagar por isso com sua reputação no futuro. Infelizmente, pode ser que nós brasileiros acabemos pagando pelo erro do Bolsonaro nessa história. Enfim, mais uma visita significativa lá ontem. Teve uma terceira visita, essa não tão significativa, da Angelina Jolie, mas que movimentou bastante aí as redes sociais. Ela foi lá em Lviv, na parte oeste da Ucrânia, foi ver centro de refugiados e coisa e tal. Enfim, só uma curiosidade mesmo, nada de significativo no final das contas, né? E, bom, hoje saiu aqui no New Yorker uma reportagem falando sobre que a guerra na Ucrânia é uma guerra colonial, ou seja, é uma guerra de uma colônia contra o seu império. É uma guerra de independência. Curiosamente, eu ontem fiz um vídeo lá no Visão Libertária, no meu outro canal, falando exatamente isso. Que essa guerra da Ucrânia é, na verdade, uma guerra da independência, uma guerra de um povo que foi subjugado já pelos russos desde o século XVIII e estão querendo finalmente a sua independência, se livrar de vez dos russos.
Uma guerra é sempre algo terrível, sempre resulta muita perda de vidas humanas, muito sangue, muita perda material também. Mas talvez os ucranianos possam se consolar no fato que, ganhando esta guerra, expulsando de vez os russos, é bem possível que nunca mais os russos tenham capacidade de fazer o que tentaram fazer dessa vez. Pode ser que seja realmente a guerra da independência da Ucrânia. E isso faz todo sentido. Se você parar para pensar, eles próprios levantam isso daqui. O fato do próprio Putin falar que não existe, a Ucrânia não existe como um Estado, isso é irreal, ou seja, é exatamente o que diz um império sobre a sua colônia. Né? É exatamente uma guerra colonial em pleno século XXI que a gente está vivendo aqui. É uma coisa realmente impressionante isso. Eu fui por um outro caminho, não fui nem pelos discursos lá do Putin, mas pela exposição da história mesmo da Ucrânia, que mostra exatamente isso. Eles sempre foram subjugados pela Rússia há muito tempo, sempre lutaram por ter uma identidade, e a Rússia sempre lutou para negar a existência da Ucrânia ao longo de todo esse tempo. Né? E do ponto de vista libertário, muita gente pode levantar a situação, mas e o Donbás? Então o Donbás não quer independência, ele também não tem o direito da independência para a Ucrânia? E, bom, eu já falei para vocês que o movimento separatista do Donbás é totalmente fabricado pela Rússia, mas vamos supor que, de fato, exista um movimento separatista que queira, de forma legítima, se separar. Né? Ainda assim, você tem a questão da iniciação da agressão. A Ucrânia não foi quem iniciou a agressão contra o pessoal de Donbás, ao contrário, foi o pessoal de Donbás que iniciou a agressão, querendo a separação. Da mesma forma, a Ucrânia não estava agredindo a Rússia em nada, foi a Rússia que iniciou a agressão. A iniciação de violência é um ponto claro para nós libertários. Fere o PNA, acabou, não tem mais o que discutir. Quem inicia violência está errado. Então este é o ponto central dessa história. Realmente a Ucrânia tem o direito à independência dela. Bom, e só para terminar aqui, a gente falou sobre a questão da grande incerteza sobre o dia 9 de maio, que existe a chance do Putin declarar guerra não apenas à Ucrânia, mas declarar guerra a todo o Ocidente. E, de fato, a Polônia anunciou um grande exercício militar em todo o país, envolvendo a polícia, envolvendo as Forças Armadas e Forças Armadas da OTAN, muitos equipamentos militares pesados, ou seja, eles estão fazendo uma preparação. É um exercício militar, mas é aquele negócio. Caso Putin resolva fazer alguma brincadeira no dia 9 de maio, o pessoal vai estar preparado para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.